Já de volta aqui com o programa Bem Assim. Olha, gente, você aí que é da culinária, que não precisa ser chefe não, viu? Mas esse pessoal que adora se aventurar na cozinha, esse pessoal, por exemplo, que adora se aventurar na cozinha, né? Sabe que na hora que a gente vai fazer aquela massa ou alguma receita que leve molho de tomate, a gente precisa, claro, escolher muito bem os ingredientes para que a receita fique, ó, supimpa, né? Pois é, mas e aí a gente vai para o supermercado e olha a prateleira, a gente encontra extrato de tomate, molho de tomate, passata, tomate pelado e você fica sem saber o que comprar, qual dessas opções é a melhor, né? Qual dessas opções é a mais saudável também? A gente vai conversar sobre isso agora com Cris Guzmão, ela que é nutricionista, vai explicar todas as diferenças pra gente. Bom dia, seja bem-vinda, Cris, aqui ao nosso estúdio. Primeira base desses alimentos todos aí que eu citei é o tomate, né? O fruto tomate. Quais são os benefícios, afinal, dele? Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Então, tomate, que é uma fruta, inclusive, né? É riquíssimo em licopeno. Então, a gente já parte daí. O licopeno é um super antioxidante. Então, ele vai prevenir envelhecimento, vai prevenir a degeneração das nossas células, vai proteger o nosso DNA, inclusive, até contra cânceres. Então, além do licopeno, que é da família da vitamina A, né? Um carotenoide, como a gente fala, da família da vitamina A. Além do licopeno, a gente tem também vitamina C, a gente tem minerais, vitamina D, fósforo, potássio, tudo auxiliando aí a nossa saúde em geral. Pois é, mas aí a gente fala em saúde e fala desse alimento tão rico em tantos nutrientes, industrializado, que é o que a gente geralmente encontra mesmo na prateleira do supermercado, né? Antes da gente falar sobre essa questão, sobre, né, poxa, é tão bom, mas a gente está comprando industrializado, será que ele preserva, assim, né, todos esses nutrientes? Eu queria que você explicasse para a gente qual a diferença entre eles. A gente tem o molho de tomate, o extrato de tomate, a passata, o tomate pelado também. Explica para a gente qual a diferença entre esses produtos. São muitos produtos mesmo, né? Causa a maior confusão. E às vezes a gente acredita que são todos iguais. Bom, começando pelo molho de tomate, que é aquele molho que inclusive os consumidores preferem, porque ele já vem temperado, pronto para uso. Então, nessa correria do dia a dia, geralmente são os escolhidos. Porém, o molho pronto, ele vem adicionado com muitos ingredientes, o que torna ele um produto ultraprocessado. Olha. E aí a gente já tem aí adição, além de açúcar, né, de sódio, muito sódio, a gente vai encontrar estabilizantes, aromatizantes, então uma quantidade enorme de outros produtos que vão auxiliar inclusive na conservação e até no paladar, no sabor. Então, esse seria o menos indicado. E principalmente esses, a gente sabe que muitos molhos prontos de tomate, eles vêm, né, com azeitona, né, molho pronto com azeitona, ervas finas, e aí você vai encontrando também, dentro dos molhos prontos, você tem uma variedade também de opções. Verdade, e aí vem os sabores, né, como você falou, inclusive sabor de pizza, molho para pizza, né, então a cada sabor, eles vão adicionando produtos químicos que vão lembrar aquele determinado sabor. Por exemplo, a pizza, né? Inclusive, em muitos deles a gente tem a adição do glutamato monossódico. O que é isso? Observa esse nome. Gente, anota na agenda, em nome de Jesus. Anota aí. Na maioria dos molhos, salgadinhos, tem esse realçador de sabor. A Anvisa, ela libera, tá? É confiável. O problema é a longo prazo. Então, a gente diariamente consome esses produtos e até então a gente não sabe até que ponto, né, esse realçador de sabor, esse glutamato monossódico vai fazer mal à saúde. Tem
alguns estudos associando, por exemplo, a piora da enxaqueca, né? Então, pessoal que tem aí, inclusive, enxaqueca já observa aí a presença. Então, a gente vai ter, por exemplo, molhos de tomate que não vai ter o glutamato monossódico, né? Então, a principal dica é, olha a lista de ingredientes que tem nesses produtos. É importante a gente estar sempre conferindo o rótulo, né, Cris? Sempre, sempre. Então, mesmo da mesma classe, né, por exemplo, molhos, a gente tem diferentes marcas. Então, por isso que é importante observar a lista, né? Logo após os molhos, a gente tem os extratos de tomate, tá? Então, o que seria esse extrato? Para a gente parece ser mais concentrado, sim, né? Sim. E ele realmente não tem esse gostinho, né, que o molho tem. Parece que ele é mais concentrado. Ele é mais concentrado, sim. Inclusive, mais concentrado em licopeno. Por ter exatamente esse tomate, o preparo dele, né? Ele é reduzido, como a gente fala, né? Retirado esse líquido e, de fato, fica essa consistência mais pastosa, mais concentrada. E para ser o extrato é o tomate cozido com adição do açúcar e do sal. Mas aí a gente não tem todos os outros conservantes. Mas mesmo assim a gente observa o rótulo, tá? Os ingredientes. Então, para ser extrato, adição de sal e açúcar, né? Logo depois a gente tem a famosa passata. Todo mundo agora a gente vê bastante, né? E geralmente elas são servidas naqueles potinhos de vidro também, que aí era uma outra dúvida minha. Pote de vidro ou ele naqueles sachês, né? Qual é o menos ruim? Então, a gente observa no sachê e na embalagem, naquela embalagem mais de papelão, né? A gente observa se ela está íntegra. Tá? Se ela estiver íntegra, não tem problema, tá? No caso da passata, né, que ela vem geralmente na embalagem de vidro, até porque ela não deve ter inclusão de tantos conservantes, né? Então, geralmente é só a polpa dela passada, a polpa do tomate passada na peneira, com pouca ou nenhuma adição de conservantes. Mas, mais uma vez, observa o rótulo. Tem que olhar o rótulo, né? E tem a opção também de tomates pelados, que esses geralmente a gente compra mais enlatado mesmo, né? Sim. Aí este seria dentre os que a gente encontra na prateleira, seria a indicação, porque de fato é o tomate. Né? O tomate é o tomate sem a pele e sem o caroço, com o próprio suco do tomate. Então, com pouco ou nenhuma adição de outros produtos. Então, seria o mais natural. Então, é possível a gente fazer uma boa receita com essas opções mais naturais, assim? A gente pode ir em casa ir brincando com a adição de algumas ervas, alguns temperinhos que a gente vê vender que não é aqueles temperos conservantes, não esses, né? Mas a gente tem diversos outros, pimenta calabresa, dá pra gente ir adicionando e fazer um molho bom, dá pra gente brincar na cozinha, né? Inclusive trazer esse sabor mais caseiro para o nosso dia a dia, né? Então a receita do molho de tomate caseiro seria a melhor opção de todas, né? Nessa receita a gente consegue identificar, por exemplo, a quantidade de sal que a gente coloca, né? Então a gente sabe o quanto está sendo colocado na receita. E além disso, temperar com os mais diversos temperos que nós temos hoje disponíveis, né? Temperos naturais, sem adição de tantos e tantos conservantes. Né? Então, melhor dica de todas, com certeza, é preparar em casa. Deixa pra gente uma dica, então, como que a gente pode fazer um molho rapidinho assim, dá pra gente passar? A gente consegue passar rapidinho, brincar, inclusive convidar as crianças para participar. Exatamente. Desse momento culinário, né? Então, uma ótima dica é separar aqueles tomates, comprar aqueles tomates mais maduros,
os mais maduros, mais vermelhos, são os mais ricos em licopeno, inclusive. Né? Então, a gente pode cozinhar esses tomates. Junto, a gente pode acrescentar a cebola, cozinhando junto, refogando, depois cozinhando. Então, tomate, cebola e um pedacinho de cenoura ou de beterraba, que vai dar aquela cor maravilhosa para o nosso Esse molho. truque eu já utilizo lá em casa. E às vezes a gente tem, inclusive, dificuldade de fazer com que as crianças consumam esses produtos. E, por exemplo, no molho, né, a cenoura, a beterraba, ela vai e não dá nem para sentir o sabor, né? Então, vamos lá, coloca a cenoura, tomate, a cebola, deixa cozinhar bem, o que a gente chama de reduzir, né, evaporar, para conseguir ficar mais concentrado. Logo depois, a gente pode temperar com temperos da sua preferência, o que você tiver em casa, né? A gente tem o chimichurri, tem lemon pepper, tem pimenta calabresa. Ou então, não coloca nenhum tempero neste momento, tritura esses ingredientes e coloca no depósito de vidro, né, devidamente higienizado, bem vedado, coloca no congelador, que aí vai durar em torno aí de 3 meses, né? Então dá para fazer uma quantidade maior de uma vez só e ficar usando por um tempo longo, né? Aproveitando aí. Muito melhor do que encher a tua despensa com aqueles molhos prontos de tomate, né? Excelente dica para você aqui que está nos assistindo. E essa brincadeira de colocar a beterraba, a cenoura dentro dali também para cozinhar, olha, não dá nem para perceber. Eu digo porque eu faço lá em casa, a criançada diz, é o melhor molho de tomate que eu já provei. Se souber o que tem dentro, não vai querer comer. Muito obrigada, Cris, pela tua participação aqui no nosso estúdio, gente. Você aí de casa, tenho certeza que já anotou todas as dicas. Agora você sabe, né, a diferença entre essa diversidade de coisas que a gente encontra nas prateleiras do supermercado e outra, né? Fica atento sempre ao rótulo, tem que ler rótulo, gente. Fazer feira é isso mesmo, é chato, mas a gente precisa estar de olho no rótulo mesmo, né? É isso mesmo. Estava inclusive conversando anteriormente. Num primeiro momento, pode até levar um tempo maior, né, para ler esse rótulo. Mas depois que a gente aprende quais as marcas, né, tem menos ingrediente, por exemplo, nas próximas feiras fica mais fácil e mais rápido, né? Então, o problema maior é nesse início. Mas depois que a gente aprende, fica muito mais fácil e mais tranquilo para fazer essas compras e fazer as melhores opções. Com certeza. Muito obrigada pela tua parceria aqui no dia de hoje, tá bem? Eu que agradeço. E a gente vai encerrando o programa Bem Assim de hoje. Amanhã tem mais. Eu volto a encontrar você aqui no canal 525 da NET Claro. Até lá!